Olá, sejam muito bem-vindos ao Descobrir Depois de Adulto, podcast que vai te conduzir pelo caminho de conhecer a si mesmo de uma forma leve e realista, conta mancadinhas que vocês só encontram por aqui. Portanto, se este é o primeiro episódio que está passando na sua timeline e você resolveu, opa, gostei dessa arte visual aqui, vou dar uma chance para esse podcast, não se assuste. Aqui a pegada é bruta, mas é pra fazer você acordar. Sabe aquele chacoalhão? Que às vezes a gente precisa acordar, tipo, Mona, acorda, querida. O Kiki, levanta pra vida, querida. Então você encontra por aqui. Meu nome é Andréia Chociai, no meu Instagram e TikTok, @AndréaChociai. Você pode conhecer um pouquinho mais sobre mim, ver o rostinho dessa coisa bela que vos fala, então aproveita e já me segue por lá. Inclusive, prometo que estou agilizando tudo para que vocês possam ver ao vivo e a cores o nosso podcast. Mas calma, que aqui o processo é lento. Lembrando que este aqui também é um oferecimento, sim, dela, eu mesma, Andréia Chociai. Então, se você quer participar comigo de uma consultoria, tem algum problema pontual, tá precisando de uma visão de fora, uma visão de quem, assim, não tem sentimento, que precisa falar talvez o que você precisa ouvir, vai lá no link do meu Instagram e agende já a sua consultoria comigo. Hoje é dia 4 de março e esse episódio é para falar com quem? Com quem? Com os meus gastões. Com você que ama um carrinho da Shein, você que tá sempre ali com um carrinho meio cheio na Shopee, que tem aquele tesão de ver a compra chegar, de ir acompanhando se já passou da alfândega ou não, mas que chega no final do mês e diz assim, meu Deus, não sobra dinheiro. Como, gente? André, não faz sentido, porque parece que quanto mais eu ganho, mais eu gasto. Menina! Quando eu vejo a fatura, eu me assusto, porque eu não sei. Precisa aprender, meu cartão foi clonado, gente. Não sei quem é essa pessoa que está gastando aí no meu lugar. Com licença, eu vou parar para tomar aqui. Do meu whey aqui, não consegui me alimentar. Então, estou tomando aqui minha proteína bem fitness. E acredite, meus amores, não é só com vocês que acontece isso. Todo dia 9, nesta residência, é hora de encarar o inimigo de frente. Eu e o Michael, a gente senta, dá as mãos um pro outro. E ele que controla, fica no aplicativo do C6 no celular dele. E a gente dá a mão e ele diz, tá pronta? Gente, é sério, eu fecho o olho. E aí eu fico naquela angústia e pá! O Michael fala. E a sensação que eu tenho é que se abriu um abismo nos meus pés. Eu não tô brincando. É sério, eu não tô supervalorizando a cena. É real e ela acontece todo mês. Porém, no mês passado, confesso pra vocês que eu fiquei um pouquinho cansada. Cara, eu falei, tô cansada. Por que eu tô cansada? Pela graça de Jeová, a gente tem como pagar. Porém, é o seguinte. Nós viemos de baixo. Nós viemos de um lugar que a gente não tinha dinheiro. Nem eu, nem o Michael. A gente era de realidades muito parecidas. E somos, hoje, empreendedores. Então, a gente não tem um fixo. Nem eu, nem ele. Tem o personal e tal lá, que fecha por mês, mas pode fechar. A gente não é CLT. E, de certa forma, vai batendo uma ansiedade todo começo de mês. A gente sabe que vai entrar, tem as previsões, a gente gasta menos do que ganha, mas fica aquela preocupação, porque a gente que veio de baixo sempre acha que, tipo assim, parece que você vai perder tudo no próximo mês e não vai dar conta de pagar. E eu confesso pra vocês que cansa. É esse tipo de sentimento que é o que acaba provocando uma ansiedade absurda na gente. Só que é uma ansiedade que às vezes a gente mesmo está se causando. Porque a gente não está sendo precavido com as nossas contas. E aí, então, eu tô seguindo um propósito de oração que eu me estabeleci. Depois eu quero vir falar sobre isso aqui. Mas eu me estabeleci um propósito de oração que eu queria orar mais. Confesso para vocês que eu tenho uma certa dificuldade com orar. Eu sou uma pessoa que eu faço devocional, eu leio, estudo muito, mas na hora ali do falar, da oração, eu sinto que eu ainda falta um pouco. Então eu falei, cara, eu quero
me aprofundar mais nisso. E eu estava em oração há um mês atrás, no meio de fevereiro, acho que, não, comecinho de fevereiro, logo que a gente voltou das férias do aniversário do Maicon, que a gente foi pra praia. E eu me lembro que em uma das minhas orações eu falei, Deus, eu não aguento mais, cara, acho que ser refém, ficar nessa angústia, se vai entrar, se vai ser suficiente, ficar passando mal. E eu senti muito forte no meu coração, e sei que foi Deus falando comigo, assim, filha, te acorda, fia. Como é que, assim, você vai ser abençoado na sua vida se você não consegue ser ali diligente, se você não consegue ser dedicada no que eu tenho hoje? Como é que a gente vai atingir coisas grandes se a gente não tem o controle nem agora que a coisa tá pequena? E aí é complicado. Porque eu e o Maicon, vindo dessa realidade muito... lembrando, não nos faltou, mas nunca sobrou e sempre foi tudo muito contado e sem luxo, com muita vontade. A gente tem essa gana do, a gente merece. Eu mereço. E eu e ele, essa que é a merda. Eu e ele, a gente tem a mesma visão. A gente vai pro restaurante. Aí a gente olha aquele prato super caro. Não, mas a gente merece. Não, porque a gente merece, porque a gente tá trabalhando tanto, a gente tá se dedicando tanto e tal. Aí junta que eu e ele, a gente não é de festa, a gente não é de rolê. O nosso rolê é comida. Então a gente gosta de sair pra comer bem. E a gente gosta de ter essas experiências gastronômicas, de provar um prato diferente, enfim. E aí é pior, porque a gente fala assim, olha, mas a gente não gasta em balada, mas olha, a gente não gasta em rolê, a gente não gasta em bebida, então a gente merece gastar com comida. Sempre essa crença, eu mereço. E nessa de merecer tudo, todo mês a fatura tava escalpelando a gente. Legal, a gente tem o dinheiro para pagar, mas concordam que você, de certa forma, você fica refém? Porque, tipo, se não entrar daquelas provisões que a gente tem, já era. Então eu tenho lá, por exemplo, tem a consultoria, tem os meus trabalhos que eu faço de freelance, de marketing, de criação de conteúdo, de copywriting e tal. Se faltar, ferrou. Se não entrar, não tem como pagar. A gente não tem um segurinho, não tem como assim, eu vou render menos esse mês, eu acho que eu tô um pouco mais letárgica e vai cair meu salário de qualquer jeito. E aí, a gente começou a se dar conta que isso não é vida. Porque, de certa forma, é como se a gente não pudesse desacelerar. É como se a gente tivesse que estar naquela gana ali de pegar, fazer. Porque o dinheiro só sai. Então, de certa forma, o que a gente começou a perceber é que mesmo com mais liberdade, não estando na CLT, a gente acabava estando refém. E não só refém do dinheiro e tal, mas é aquele refém assim, eu não posso ficar doente, eu não posso me acidentar, eu não posso ficar mal uma semana e não querer atender ninguém. É assim, tem que estar bem, tem que estar atendendo a realidade de todo mundo. Mas a gente não trabalha só para o dinheiro, a gente trabalha também para ter uma liberdade, num certo ponto da vida, de falar assim, não vou atender 20 pessoas, quero atender 10 pessoas, quero aumentar meu preço, para isso atender menos. Eu quero ter essa liberdade de escolher e eu acho realmente que as pessoas precisam trabalhar para chegar nesse ponto de você poder escolher. André, mas é uma realidade muito, muito distante da minha. Mas se ficar gastando, ela não vai ser próxima nunca. E aí, eu até falei já em outro podcast aqui sobre consumismo, sobre educação financeira, que é muito falha pra gente. Que a gente sai das escolas, faculdades, sabendo muito pouco de educação financeira, principalmente a educação pessoal. E como a nossa realidade da maioria das pessoas é vir da merda mesmo, a gente olha pro trabalho como uma boia de salva-vidas e joga tudo no trabalho, toda a nossa satisfação no trabalho e toda a nossa entrega no trabalho.
Mas chega uma hora, e vocês vão descobrir depois de adultos, que isso cansa. Cansa. E aí eu resolvi assumir esse BO. Sou sim maravilhosa, mereço coisas mil, sou merecedora antes que venha alguém, mas crenças do merecimento. Não, mereço sim, gente, mereço muito. Mas eu mereço inclusive paz. Paz para ter que atender menos pessoas, para não ficar refém de trabalhos, por exemplo, que talvez o Michael não queira fazer. Poder aumentar o preço sem ter medo de perder cliente. Eu mereço as coisas materiais, mas eu também mereço paz. Você também merece paz. Então, a primeira coisa que a gente fez foi encarar o bichão, né? Catamos lá a fatura. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso. Você começa a olhar aquele dinheiro saindo e você fala, meu Deus. Um ralo aberto. Por isso que o título desse podcast é Educação Financeira, é fechar os ralos e abrir a torneira. É um ralo. A tua fatura, os teus gastos no dia a dia, eles são um ralo. Porque primeiro a gente foi lá e viu tudo que tinha de parcelado. Todos os compromissos que a gente tinha. O ar-condicionado que comprou parcelado, a viagem que comprou parcelado. Então a gente foi lá, bom, até o mês tanto tem tanto, ao mês tem tanto. Então já está empenhado em parcelados. Assim, a sorte que a gente não é muito do parcelado. O que ferra mesmo a gente ali é no dia a dia. Mas aí a gente foi ver o que é realmente o dreno da nossa casa. E aí a gente começou a perceber que a facilidade de compras também ajuda muito. Um iFood instalado, os carrinhos, os aplicativos de compra, já falei isso também aqui, ajudam muito. Mas a gente começou a cortar todo o superficial. Mas principalmente o big dos big ralos da nossa vida. E pode ser diferente na sua, mas você vai precisar identificar qual o teu maior ralo, aquilo que está sugando teu dinheiro. Pode ser Shein. Pode ser Shopee, pode ser... No nosso caso era iFood. Ai, o iFoodinho, que eu amo tanto. O aplicativo que para quem é da minha época, que para pedir um lanche, tu tinha que ver na lista amarela, discar como fazia os incas e os maias e os astecas, e ligar e falar, fulano, qual é o cardápio? Ele falar o cardápio e você tem que escolher ali, ó, on time. Nem acompanhava quando tava vindo o cara. Tinha que ficar ali, ó, esperando, dar aquela buzinadinha na frente de casa. Então o iFoodinho, ele veio para facilitar demais a nossa vida. Mas o iFoodinho, como eu bem digo, ele é um quebra-galho. Mas dependendo se tu não sabe usar, quebra-se o galho e ele vem espetando no meio do teu olho para te lascar. E o iFoodinho tava lascando com a gente. A gente começou a fazer as contas, porque era assim, ó, já teve dias aqui nesta casa que a gente foi lá e pediu a janta. Aí depois da janta, ai, que vontade de comer um docinho. Em vez de ir ali até o posto, em algum lugar aqui perto, pede no iFood. Em troca do a gente merece, ó, o que a gente merece. E a gente percebeu que estava gastando muito com comida. Muito. Eu falei, meu Deus do céu, Mike. Porque também tem outra coisa. E mulheres do meu Brasil e pessoas que moram sozinhas vão concordar comigo. Licença, deixa eu tomar meu whey aqui. Obrigada. Que quando a gente faz a nossa comida, meu Deus, chega numa hora que você não consegue mais comer o seu tempero. Eu vou falar pra vocês, gente, chega um momento que eu só queria comer o tempero de outra pessoa. O jeito de outra pessoa fazer a comida. Eu não sei o que acontece que... o enjoo vem forte, ele vem brabo. E olha que eu troco os temperos, eu troco o jeito de fazer, eu troco a forma, eu troco a panela, eu troco... Ai, gente, mas chega uma hora que você não aguenta. E aí, inevitavelmente, você quer comer fora, pedir fora, enfim. E aí eu decidi, que foi bem ali no comecinho, dia 6, se eu não me engano, de fevereiro, eu falei, cara, a gente abriu a fatura, coloquei tudo numa planilha, vi o que já estava empenhado para os meses e falei, a meta é fechar o ralo. Qual era o nosso ralo? iFoodinho. Olha, iFood, vai ser difícil um dia você querer
patrocinar esse podcast. Porque é muito triste, você arrancou muito dinheiro meu, rapaz. E aí, experiências no mês, primeira coisa que nós decidimos, só iremos comer em casa. Ah, não, a gente decidiu que vai ter 2 dias na semana, 2 jantas que a gente vai pedir fora, sábado e domingo. Mas a gente tá tão regrado que a gente só tá pedindo sábado. Nossa, eu vou falar pra vocês. Mexe no dinheiro da Taurina que ela vai lá e fica pé da vida. Tá, então, primeira coisa. Se a gente vai comer em casa, eu preciso facilitar a minha vida de produção de comida. Por quê? Eu tô aqui no dia a dia, a vida tá acontecendo, o trem tá correndo, as consultorias rolando. E eu tenho as consultorias da manhã que às vezes acabam ali meio-dia. E aí, o que acontecia? Eu tinha que meio que inventar ali na hora um prato, fazer aqui, fazer assado, ficava ali, tal. Falei, não, isso vai ter que mudar. E à noite, principalmente, porque chega à noite, eu não sei vocês, gente, eu não quero, eu queria comida pronta, eu queria que as coisas já tivessem no jeito, eu queria que o negócio já tivesse, sabe, ajeitar. Falei, vou ter que me organizar. Odeio marmita pronta. Eu comi tantos anos de marmita, principalmente na minha época fitness, que eu falei, eu me recuso a comer nos potinhos separados. Falei, então o que eu posso fazer para facilitar? Vou deixar toda a mistura pronta da semana, então eu pego lá segunda, terça e quarta, eu deixo já num potão grande toda a mistura. Quinta, sexta, sábado, eu deixo a outra mistura. Então eu faço misturas diferentes. A gente aqui não liga muito de comer a mesma coisa, então não precisa estar variando muito. Então eu deixo a mistura pronta. Mas o arroz, por exemplo, é um negócio que a gente faz no dia. Ai, gente, arrozinho recém-feito, sabe? Aí eu não abro mão. Mas é um negócio fácil, o Maicon faz. Então, deixo já os legumes picados e principalmente a comida da noite. Que a tua força de vontade ela já foi pro ralo. Você já tá desanimado, você já tá cansado. Minhas consultorias acabam ali por 8, 8h30. Então eu falei, à noite principalmente precisa estar pronta. E aí eu já deixo separadinho 5 potinhos que tem a comida minha e do Michael. Então é só dividir por 2 ali, fechou. Tá. Com isso, fazendo ali já... Então assim, no domingo eu pego, gente, eu faço cardápio. Eu escrevo, falo, bom, segunda, terça e quarta a mistura vai ser lá. Fraldinha picadinha com pimentão. Quinta, sexta, sábado vai ser frango com quiabo. E daí a salada vai ser isso. Eu escrevo num... Gente, sério, pra me organizar. É pra fazer o negócio certo, eu vou fazer. Então eu traço o cardápio, faço. O primeiro dia que eu fui fazer, eu levei, sério, umas 2h30. Agora, meu filho, 1h, eu fui agilizando tanto, eu fui organizando tudo, fui ajeitando, assim, entendendo a dinâmica da cozinha. Ficou muito rápido. Em 1h, 1h10 eu fiz as marmitas de almoço e janta da semana. Fechou. Com isso, eu tive um plus. Porque eu não sei se eu já tinha comentado com vocês, mas desde 2020, que foi quando eu parei de treinar para campeonato, eu nunca mais consegui voltar, assim, engatar numa dieta. E não que eu esteja fazendo uma dieta, mas eu controlei, de certa forma, as porcarias que eu estava comendo. E você não se dá conta da quantidade de merda que você está comendo até você parar de comer elas. E você percebe que você não tem fome quando você come comida. Mas se você não sabe comer, sugiro forte... Olha, o maior investimento da minha vida, de olho fechado, uma boa nutricionista. Porque a boa nutricionista, ela não vai dar só o cardápio, ela vai te ensinar a comer. Então, mesmo depois que você não tá mais com ela, você sabe comer. Então, a gente conseguiu organizar as marmitas. A dieta, porque a gente descobriu que o ralo era só de supérfluo. Começamos a determinar algumas coisas que a gente podia comprar em atacado, por exemplo, isotônico, que é uma coisa que eu preciso tomar por causa da corrida e do futevôlei do Michael. Coca Zero, papel higiênico, detergente, então, artigos de limpeza e arroz, feijão. Então, coisas que a gente poderia comprar no mercado de atacado, comprou. Gente, parece besteira, mas é um adianto de vida. E também controlar tudo. Por quê? De 10 em 10 reais ali no mercadinho do prédio, que aqui tem esses mercados autônomos, que você vai ali, passa, compra sozinho, vira 1.000. E eu dei um exemplo aqui muito clássico, que é a parte da comida,
que geralmente acaba ferrando os casais principalmente. Talvez o solteiro seja muita balada, muito barzinho, muita comida fora. Mas é que a gente precisa identificar o ralo. Porque não importa o quanto eu abro a minha torneira, se o ralo estiver aberto, não vai parar nada ali. E assim, nas primeiras 2 semanas, foi difícil? Foi. Porque, gente, a gente tá acostumado, parecia que era até um hábito eu abrir o iFood. Era uma coisa assim, fazia parte do ritual da noite, o momento que eu ia abrir o iFood, que eu ia ficar ali escolhendo, esperando o negócio chegar. Liberação de dopamina pura, você se sente super bem, aquela ânsia de chegar uma coisa gostosa que você está esperando. Então, nas 2 primeiras semanas, foi meio complicado, mas, gente, hoje com quase 1 mês, é muito hábito. E vou dizer mais, tu começa a controlar tudo. Gente, tô falando sério, é tudo. Porque você, aí começou assim, aí a gente começou também, aí gasolina. Bom, a gente já tá conseguindo com a comida, então vamos controlar um pouquinho mais a gasolina. Vamos usar mais a moto do que o carro. Então tudo que a gente pode fazer com a bis, a gente faz. Gente, porque é sério, bis é um trem que não gasta. Pelo amor de Deus. Aí você vai colocar na conta do carro, e às vezes a gente não ia de preguiça. Porque a gente quer conforto, a gente quer... Então assim, dá pra ir de moto? Vai de moto. E aí você pode falar assim, mas eu não trabalho tanto pra isso, mas eu não trabalho tanto pra não sei o que. Pois é, mas é com esse pensamento que tu não vai conseguir juntar nada, que tu não vai se preparar pro futuro e principalmente vocês vão continuar em trabalhos que vocês odeiam porque estão refém do salário. Não é dinheiro somente, meus santos. É liberdade. É liberdade porque você pode estar escravo do teu salário e, por consequência, do lugar que você às vezes está odiando. Porque eu vejo na consultoria as pessoas chegando, a maior angústia delas é estar odiando, saber que não quer mais ficar ali, saber que não tem como mais ficar ali, mas não pode sair por causa do dinheiro. Porque ou não consegue outro lugar ou porque consegue lugares que tem menos. A tua economia, a tua diligência com as tuas contas, meus amores, é liberdade. É liberdade de falar não para chefe escroto, de dizer um beijo, valeu, falou. Vai intoxicar outra pessoa, porque a mim não mais. Só para vocês terem uma ideia, dia 9 é sábado, que é quando fecha a nossa fatura. Em menos de 1 mês a gente já conseguiu reduzir em mais de R$4.000 na fatura. Gente, R$4.000, quando você para pra pensar, é um salário, gente. Que você nem percebe. Lembrando que a gente tá em 2 aqui, são 2 pessoas, R$4.000 em 2 pessoas. Também não quero parecer uma louca gastona. Mas a gente parou com essa necessidade de tudo ter que gastar, ocupar nossa cabeça. Já falei pra vocês, às vezes a gente tá lá, o ócio é o amigo do entra no carrinho da Shopee e fica criando necessidades para comprar, gente. Parem com essa ideia de, mas eu vou ser muito controlado, mas eu mereço. Você merece, certamente, somos muito merecedores de um luxo, de poder comprar coisas que... Mas a gente também é merecedor de sonhos que só vão acontecer se eu conseguir fechar os ralos que eu tenho hoje. Inclusive hoje, deu mais gana pra gente, porque quando a gente viu que a gente foi fechando o ralo, deu mais gana pra trabalhar. Porque quando eu fecho o ralo, na minha ideia matemática, se eu abrir a torneira, se eu abrir mais ela, mais tranquilo eu fico. Mais água eu tenho retida, mais água eu tenho armazenada. É uma conta simples. Eu fecho o supérfluo, abro mais, faço mais dinheiro. Por muito tempo eu ficava assim, não, o negócio é fazer mais dinheiro. Não, porque o negócio é fazer mais dinheiro. Eu não vou chegar num ponto que eu vou me limitar. O negócio é fazer mais dinheiro, É, meu amor, só que se você ficar fazendo mais dinheiro, tu vai ficar escravo de dinheiro. E posso te falar? Autoconhecimento, bem-estar, começa no bolso. É muito foda você se sentir realizado em algo devendo, faltando, preocupado. Talvez a sua gana, eu preciso me autoconhecer, porque olha, eu tô no ano do autoconhecimento. Que livro você me indica?
Eu indico você ler tua fatura. Eu indico você ler teus gastos no mês. Aonde foi? Onde você pode fechar? Se dedicar um pouquinho. Vai dar trabalho um sábado gastar 1h10 para fazer as marmitas, mas eu não tenho. Hoje eu chego à noite agora, depois. Minha última consultoria hoje acabou 8h30. Eu vou simplesmente arrancar da geladeira e esquentar. 1h10. 1h10, que foi lá no meu sábado. Comece por aí. Talvez sair deste lugar onde você odeia, comece por arrumar a casa que você está negligenciando. Essa tamancada foi servida, foi sim um puxão de orelha, porque eu falei para vocês que aqui está o sacode que às vezes vocês precisam. Peguem a visão de quem está fazendo e está dando certo e não tem segredo. Encare os ralos que você tem. Feche esses ralos. Abre a torneira. Vai estar mais gana ainda de vocês trabalharem, de vocês juntarem mais, de ter uma reserva de vocês para livrar vocês da ansiedade que vocês estão hoje. Mamãe ama, mamãe cuida. Grande beijo e até a próxima, meus lindos!